Fala, gente, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de resolução de questões da banca Consulpan. Hoje nós iremos resolver e tratar sobre o tema serviços públicos. Gente, esse tema é um tema que geralmente você acompanha no final do edital e ele pressupõe que você tenha visto o tema licitações e contratos anteriormente. Até porque é uma lógica, né? É feita a licitação, geralmente o contrato, e então a gente vai ter a prestação do serviço público. Então, a ideia é que você tenha visto licitações e contratos para a gente chegar a serviços públicos. Ah, professor, não tem no meu edital licitações e contratos, mas tem serviços públicos. Tudo bem, então a gente vai ter que pressupor algumas coisas aqui. Então, quando a gente falar um pouquinho de licitação, entenda que em algumas modalidades aqui dessa delegação de serviços, é necessário que haja, então, esse procedimento prévio que é a licitação. Mas, vamos lá, então, né? O que é que seriam esses serviços públicos? Gente, serviços públicos, então, já trazendo aqui uma definição aqui da professora Lúcia Vale Figueiredo, é basicamente o serviço que é prestado pelo poder público ou pelas essas pessoas, né, que o representam, então os particulares também, né, quando tiverem aí na modalidade chamada de concessão pública, eles também poderão exercer o serviço público através de permissão pública também. Então são esses serviços aqui que trazem esse dever constitucional. Vou até ler aqui para vocês esse conceito para ficar também um conceito mais teórico e depois a gente tenta desmanchar, né, destrinchar esse conceito ao longo da aula. Então, o serviço público é toda atividade material fornecida pelo Estado ou por quem esteja a agir no exercício da função administrativa. Então, tanto o Estado quanto, vamos dizer assim, o particular que esteja, que tenha recebido essa prestação do serviço para exercer. Se houver permissão constitucional e legal para isso, com o fim de implementação de deveres consagrados constitucionalmente. Então, quais são esses serviços? Gente, saúde, educação, segurança pública, ok? Então, são serviços que serão prestados a toda a coletividade. Então, todos esses serviços públicos estão, pelo menos na sua forma ideal, lá na Constituição Federal e regulamentado e depois por outras leis. Tranquilo? Então, a gente tem água, segurança pública, temos, enfim, né, saúde, educação, tudo isso entra na ideia desse serviço público. Então tá aqui, ó, deveres consagrados constitucionalmente relacionados à utilidade pública que deve ser concretizada sob o regime prevalente de direito público. Então, eu coloquei aqui embaixo, né, por reconhecer sua essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo social do próprio Estado. Porque, de fato, gente, o serviço público que é prestado pelo Estado são só aqueles serviços essenciais. Então, existem serviços que devem ser prestados, que seriam interessantes a serem prestados, mas não é diretamente relacionado a um dever essencial do Estado. Por exemplo, a internet é algo interessante, é algo que, de fato, hoje a gente não vive sem, mas não há na Constituição um dever do Estado de prestar diretamente esse essencial direito à internet. Apesar de que a gente já vê isso avançando, a ONU inclusive reconheceu o direito de internet como um direito humano, enfim, mas isso é discussão mais aprofundada, tá? Eu só quero mostrar para vocês que o serviço público é aquilo que é trazido na Constituição, que é dito como essencial para a prestação de toda a coletividade. Tranquilo? A gente tem, gente, uma lei, que é a 8987/95, que eu sugiro que vocês façam uma leitura, claro, dela, mas ela fala que esse serviço deve ser contínuo, ou seja, gente, o serviço não para. Ela traz aqui no artigo 6 alguns princípios: regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade, ou seja, modicidade das tarifas aqui, né? A prestação deve ser módica, deve ser acessível, generalidade prestada a todos, cortesia, né? Esse tratamento deve ser cortês com os usuários do serviço público, eficiência, segurança, enfim. Continuidade aqui é o nosso ponto-chave. O serviço é contínuo. Se você for agora no hospital da sua cidade, espero que isso esteja acontecendo, né? Que haja médico lá prestando o serviço de saúde. Então esse serviço é contínuo. O serviço não para. Professor, mas é possível greve? Claro, é possível greve. A gente não vai aprofundar aqui isso, mas a gente tem que respeitar a continuidade e o direito de greve, ok? Mas a própria lei traz aqui algumas ressalvas em relação à descontinuidade desse serviço quando, né, aqui, ó, por situação de emergência.
Imagina aí que a adutora da sua cidade quebrou, então não tem como sair aqui e dizer, olha gente, não tem como prestar água, né? Não tem como prestar aquele serviço naquele momento. Então, rompeu a adutora, não tem o que fazer, vai ter que ajeitar, é uma situação de emergência, não era previsto, ok? Então, ela traz aqui também, ó, situação de emergência ou após a prévio aviso, no caso de razões de ordem técnica de segurança, eu preciso fazer uma manutenção, comum também, há aquele aviso na rádio, jogam aquele aviso na internet, dizendo que o serviço vai parar por 2, 3 dias. Então, com prévio aviso, isso também é possível. E também, claro, no caso de inadimplemento do usuário, que é isso, no caso de não pagamento. Espero que não esteja muito rápido aqui, mas eu precisava, antes de entrar nas questões, fazer essa abordagem inicial, falando de serviço público e trazendo também o princípio da continuidade para dar esse norte aqui. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Aqui, gente, é uma questão conceito, que é isso, essa questão conceito. Eu analisei algumas questões da banca e a gente desenvolveu uma questão para que seja utilizada como norte, né, para a gente dar início aqui à nossa caminhada. Então não é da banca Consulpan especificamente, mas é bem parecido com o que ela costuma cobrar. Olha só, é um exemplo de serviço público denominado UTI Singuli, iluminação pública, policiamento, segurança pública, fornecimento de água. Professor, o senhor falou aí, serviços públicos é essencial, que diabo é UTI Singuli? Vamos entrar então, gente. Isso faz parte de uma classificação dada aos serviços públicos, certo? Então vamos ver aqui. Os serviços eles podem ser gerais ou indivisíveis e podem ser individuais. Então olha só, o geral, gente, ele é caracterizado aqui como uti universi. Se você vê essa palavra na prova, ela é relacionada a uma classificação de serviços públicos. Uti universi, pensa no universo tudo, né? Então, um serviço público uti universi é geral, é para toda a coletividade. Ele é indivisível, não tem como dividir, olha, você usou tanto desse serviço público aqui. Não dá para mensurar a quantidade de serviço público prestado. Quanto é que você recebeu de segurança pública? Não tem como fornecer exatamente. Quanto você, vou fazer aqui a associação à iluminação pública, quanto você recebe de iluminação pública? Eu não tenho como, né, trazer diretamente essa quantidade de serviço público prestado. Então ele é uti-universo, ele é geral. Nós temos o uti singuli, esse sim, tá? Individual, singuli, né? Pensa em singular, único, único, divisível. O serviço uti singuli, esse sim, ele é um serviço que dá para ser individualizado. Então, quando a prova perguntar uti universi, você vai pensar no serviço público geral, certo? E quando a prova falar sobre um serviço uti singuli, é um serviço individual. A gente tem aqui, ó, exemplos do uti universi. Segurança pública, iluminação pública, saúde e educação são serviços que a gente não tem como mensurar muitas vezes a quantidade exata. Está sendo prestado lá, né? Então, se eu precisar, eu vou utilizar quanto o seu aluno aprendeu na escola, enfim, até tem as provas para mensurar isso, né? Mas seria algo muito subjetivo. Quanto de segurança pública, a gente não sabe, às vezes o policiamento está sendo feito de forma ostensiva, está sendo evitado aí que haja o comprometimento da sua propriedade, por exemplo, e você não consegue visualizar isso. Então, gente, são serviços gerais, de caráter uti singuli. E exemplos aqui do uti singuli, né? Desculpa, gente, universo e uti singuli. Energia elétrica, água, transporte coletivo, esse eu consigo mensurar, né? Tem lá a quantidade de energia que eu estou consumindo, a quantidade de água que eu estou consumindo. O transporte coletivo eu vou lá e pago uma tarifa, né? O preço público, que é a forma que é remunerado esses serviços públicos. Então, eu consigo mensurar, eu consigo pagar exatamente isso. Então, uti singuli, serviço individual. A gente tem aqui, ó, a remuneração dos serviços uti universi, eles são por impostos, contribuições. É uma coisa um pouco mais aprofundada, porque quando envolve impostos, envolve um pouco dos tributos, na verdade. Então, a gente tem aqui que entender um pouquinho de direito tributário, tá? Mas os impostos, gente, tem esse caráter geral. Por exemplo, a gente paga impostos, né, muitas vezes, e o gestor público, quando recebe aquele imposto, ele não tem que destinar aquela verba exatamente para aquela atividade. Por exemplo, você tem carro, moto, você vai pagar o IPVA. Esse PVA
não está relacionado à construção de estradas, apesar de que muita gente faz essa associação, eu paguei o IPVA, eu quero que a estrada esteja boa. Gente, o imposto ele é pago por você ter aquele veículo automotor. Então o gestor ele vai pegar e vai fazer, né, a atuação dele normal, como gestor público, ele vai aplicar onde ele achar necessário, não necessariamente nas estradas. A gente até pode cobrar isso de forma política, mas juridicamente ele não tem essa vinculação. Beleza, então, através de impostos, tem caráter geral, entendi. Iluminação pública. A iluminação pública, esse rendimento inclusive é simulado, não pode ser cobrado por taxa, porque taxa é uma coisa que é específica, divisível. Então, somente por contribuição. A gente tem hoje a chamada contribuição de iluminação pública. Até aqui, ó, existe uma súmula vinculante para isso. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa, por contribuição sim. Então, professor, quer dizer que falar taxa de iluminação pública é errado? Perfeito, está errado. O que existe ali, então, é uma contribuição de iluminação pública, ok? Então, você pode verificar em sua conta. Se tiver taxa, pode ser um erro de nomenclatura da própria prestadora de serviço, mas, em regra, que a gente tem, né, uma contribuição de iluminação pública. Esse é o tributo correto a ser falado, certo? E no serviço multissímbolo, gente, a gente tem aqui, ó, taxas ou tarifas. No caso aqui, né, tarifas relacionadas às concessionárias, às permissionárias. Você presta um serviço público, aquela prestadora de serviço público está realizando o serviço e você vai pagar ela o preço público, uma tarifa. Isso é um serviço multissímbolo, né? Eu consigo mensurar, eu consigo dividir. Então, aquela taxa ou mesmo aquela tarifa, ela será aplicada ali àquela atividade específica. Bem, gente, com isso aqui, talvez a gente já consiga resolver a questão. Mas a gente tem aqui ainda uma outra classificação chamada de serviços impróprios. Ou seja, a gente, quando estudou aqui há pouco o conceito de serviço público, nós falamos o quê? Ora, serviço público é um serviço que é prestado de forma essencial, mas existem serviços que também não necessariamente serão essenciais. Então a gente traz uma classificação chamada de serviços impróprios. Ó. Então, não são de fato serviço público, naquele sentido de essencialidade, mas a gente tem aqui, ó, ocorre que os serviços públicos impróprios são aqueles que, embora de interesse da coletividade, são prestados por particulares, sendo apenas autorizados ou fiscalizados aqui pelo Estado. Então, o serviço de táxi não é o poder público que preste o serviço de táxi. Ele pode autorizar, ele pode regulamentar o serviço, mas não tem essa ideia de serviço de táxi associada ao Estado ter que prestar, ao município, à União ter que prestar esse serviço à coletividade. É um serviço, então, impróprio na nossa classificação aqui. Então, existem os serviços multissímbolo gerais, os serviços desculpa, gente, eu já aqui, né, tanto símbolo e universo, universo geral, símbolo individual e os serviços impróprios aqui, fugindo dessa ideia de essencialidade do Estado. Ok, então, vamos então passar aqui para a primeira questão, né, que a gente já está debatendo essa parte inicial. Acredito que agora seja possível resolvê-la. Vamos lá. É um exemplo de serviço público denominado multissímbolo. Gente, qual é o multissímbolo? É o individual, o específico. Iluminação pública eu consigo mensurar? Professor, dificilmente não. Então, policiamento eu consigo mensurar? Isso também não. Segurança pública eu consigo mensurar? Não. Fornecimento de água? Esse aqui eu já consigo. Limpeza pública? Não, aqui eu também não consigo saber quantas ruas foram limpadas, enfim, é difícil, né, a gente mensurar limpeza pública. Então, a gente só sobra letra D, fornecimento de água. Esse sim é multissímbolo. Esse sim é um serviço individual. Então, na hora da prova, você tem que fazer esse raciocínio. É multi-universo, é geral ou é multissímbolo específico individual, divisível? Então, fornecimento de água aqui, e a gente passa, né, da nossa primeira questão. Essa questão é um conceito aqui. Vamos avançar então, gente, né? Eu sei que não é um tema tão fácil assim, né, palatável, porque a gente demanda que um certo conhecimento da ideia mesmo de administração pública. Então, é recomendado que você veja essa aula de fato depois de ter visto outras, né, de princípios, de organização administrativa, de licitações e contratos, claro, né, mas para depois você aprofundar nos serviços públicos, que é um tema que demanda aí que você tenha conhecimento prévio e de outras matérias do próprio direito administrativo.
também atos, também, que é a matéria base para a gente. Ok, vamos avançar então. Onde é que está previsto na Constituição essa ideia de serviço público? Lá no artigo 175, gente, a gente tem aqui, ó, incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Isso vai ser relevante, tá? Mais na frente. Concessão ou permissão sempre através de licitação a prestação de serviços públicos. Então a gente já sabe que no caso da concessão e da permissão, eu vou ter aqui a necessidade de ter, claro, a ideia aqui, né, da licitação prévia. Precisa haver uma licitação e a lei vai regulamentar mais na frente, falando que qual a modalidade, enfim, vai trazer aqui mais especificidades. Então esse serviço público pode ser prestado de forma direta aqui pela própria administração pública ou delegado. Então essa delegação que vai ser feita através de concessão, permissão, e também a lei vai prever a autorização, que é uma forma mais precária, uma forma mais simples de fazer isso, mas também não traz nenhuma segurança para a pessoa que é, né, o autorizatário, vamos dizer assim. Olha só, a Lei 8987, né, avançando aqui nela, a gente já viu o artigo 6º que fala dos princípios. Ela traz também aqui algumas especificidades que podem ser relevantes para o seu estudo de serviços públicos. Olha só, as concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação com a cooperação dos usuários. Ora, gente, como esse serviço é prestado pelo poder público, ou mesmo através das concessões, das permissões, e vai ter lá um particular exercendo aquele serviço público, os usuários, que são os maiores interessados, também podem ajudar nessa fiscalização. Então, é interessante que haja essa cooperação dos usuários, ok? É possível que haja essa fiscalização, mas com a ajuda, denúncias, enfim, a ajuda desses usuários, dos próprios interessados. Artigo 4º. A concessão de serviço público precedida ou não de execução de obra pública será formalizada mediante contrato. Em alguns casos, gente, vai ser possível a prestação de serviço vamos imaginar que vai ser feito em uma escola de tempo integral. Vou dar um exemplo aqui para não ficar, vai ser melhor um outro exemplo. Imagine que o município, o estado, vai precisar realizar aqui uma grande obra na malha viária e vai precisar fazer um grande viaduto, enfim. É possível ao estado, então, fazer a delegação daquela estrada, né, para uma empresa construir aquele viaduto, aquela parte da estrada, e também ficar responsável pela execução do serviço. Então é comum que você veja aí, talvez não no seu município, mas em alguns maiores, você vai ver o pagamento de pedágio. Aquele pedágio, gente, nada mais é do que uma tarifa, um preço público que é pago para aquela concessionária manter a atividade. Ele provavelmente executou a produção da obra, né? Ele criou aquela estrada, criou aquele viaduto, e aí você, para ultrapassá-lo, para passar por ele, você vai pagar um preço público, uma tarifa para isso, certo? Então nem sempre a obra é precedida da execução e da criação daquela obra, né? Mas por vezes é possível haver uma concessão que haja essa execução anterior. Tranquilo? Então vamos lá. Artigo 5º, então, aqui, ó, o poder concedente publicará previamente ao edital de licitação o ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão. Então, vai ser sempre, né, aqui, no caso de concessão e permissão, precedida de licitação. Professor, eu queria entender um pouco melhor sobre concessão, permissão e autorização. Eu criei uma tabela, gente, que pode ser interessante que você salve ela aí. Claro que o material vai estar disponibilizado aí na descrição para que você também possa estudar, mas talvez seja uma tabela importante aqui para a sua prova, né? Entender as características e o que é que difere as concessões, a permissão e a autorização, certo? Vamos lá então. Primeiro, concessão aqui, ó. Existem duas modalidades prévias de licitação que são obrigatórias: concorrência ou diálogo competitivo. Então eu não posso fazer a concessão por pregão, não posso fazer a concessão via aqui leilão, também não, somente concorrência ou diálogo competitivo. Já na permissão, eu posso fazer através de qualquer modalidade, certo? Então não há especificidade em relação à permissão. Então ela é um pouco mais livre em relação à concessão, porque eu só tenho na concessão essas duas modalidades. E na autorização, nem licitação eu tenho. Então vai ser de fato analisado aquilo que a gente chama de ato discricionário, onde o poder público ele vai lá
analisar a conveniência e oportunidade, se é interessante realizar essa autorização. Por isso que a gente fala que a autorização é o mais simples de todos, mas não traz tanta segurança ao final que a pessoa que teve essa autorização concedida. A gente tem aqui, ó, na concessão e na permissão nós temos contratos administrativos. Esses contratos, como vocês devem ter visto aí na matéria de contratos, eles são de adesão. Então o município já tem um contrato prévio lá no edital da licitação de como será aquele contrato. Então você vai participar da licitação já sabendo das regras do jogo, vamos falar assim. Não existe um contrato administrativo. Na autorização, um ato administrativo. Então é uma concessão aqui unilateral. Claro que você vai buscar aquela autorização, mas essa concessão, essa autorização, ela é permitida através aqui de um ato somente manifestado da administração pública. Então tem lá a autorização pública, é um ato que é feito pelo, vamos imaginar que o prefeito da cidade. Bilateral, unilateral, claro, né? Se é o contrato, tem duas partes. Então, bilateralidade. Então, na própria noção de contrato essa ideia. Já na autorização, um ato é unilateral. Aqui a gente tem, ó, concessão não precário, a permissão precária e a autorização precária. Gente, essa ideia de ser precário quer dizer que ela pode acabar a qualquer momento. Basta que exista aí um interesse público na jogada, certo? E a concessão ela é mais difícil que isso seja encerrado porque há um volume, vamos imaginar aqui, de investimento um pouco maior. Então há uma proteção maior na concessão. Então esse ato na concessão não é precário. Já na permissão e na autorização ele é precário. Vamos imaginar aqui que você conseguiu uma autorização para o prefeito para montar aqui um quiosque na praça e depois o prefeito entendeu que não era mais conveniente ou oportuno e encerrou essa autorização. Por quê? Porque foi um ato administrativo, foi unilateral e foi precário. Ele entendeu que não era mais interessante. Por isso eu falei que a concessão tem um peso maior, né? Eu vou ter o peso maior de desfazer esse negócio, vamos falar assim. E aqui, gente, talvez a maior diferença da concessão e da permissão especificamente é que na concessão eu só posso fazer concessão para pessoas jurídicas ou para consórcio de empresas. A pessoa física aqui ela não pode ser objeto da prestação de serviço. Então não há possibilidade na concessão fazer uma concessão para uma pessoa física. Isso está errado. Já a permissão e a autorização é possível para pessoa jurídica e para pessoa física, certo? É mais fácil, vamos dizer assim, na permissão que isso seja realizado. Então, gente, pega aí ó, essa tabelinha, vai ficar aí para vocês disponível no material, mas é uma, assim, vou dizer que era um objeto interessante para estudo, né? Isso tudo está na lei 8987, você vai precisar ler claro essa lei, então isso aqui já é um entendimento bisurado de tudo que você vai encontrar lá, tranquilo? Então vamos avançar. Por último aqui, né, oneroso, que o contrato de concessão ele vai ser oneroso, na permissão oneroso ou gratuito, e na autorização também pode ser oneroso ou gratuito, né? Então sempre na concessão de forma onerosa, não há gratuidade aqui. Beleza. Vamos para a segunda questão, é muita coisa, né, gente? A gente teve que falar aqui, então espero que seja útil para você. Mas vamos para a questão. As questões às vezes nem precisam de tanto conhecimento assim, mas como é uma aula de resolução de questão, mas eu tenho que trazer esse conteúdo para vocês para explicar, então eu preferi nesse modo de serviço falar um pouco mais nesse início do que seria o serviço, né, as classificações e as modalidades aqui, para a gente poder avançar com mais propriedade nas questões. Vamos lá. Aqui a questão de 2022, que com o SUPAM, Prefeitura Geral Suba, Fiscal ou Ambiental. Assinar a alternativa que indica o tipo de serviço que são os que a administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer a sua essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo social. Olha só, gente. Olha só. Aqui é basicamente o conceito de serviço público. Então, de cara, a gente já ia botar aqui serviço público. Questão bem simples, né? Espero que caia uma dessa na sua prova, se cair serviço público, porque é uma questão de conceito. Por isso que eu trouxe no início aquele conceito mais formal, e a gente foi destrinchando um pouquinho mais, para que você entenda que o serviço público às vezes é cobrado de forma superficial também. Então só o conceito aqui já ajudaria a você marcar essa alternativa. Porque falou de essencialidade, é um serviço público. Logo, a gente já descartaria aqui os demais. Aqui serviço impróprio, né? Também aqui tem aquele... A gente viu esse conceito de útil singular, útil universo e o serviço impróprio.
Perfeito. Vamos lá. Questão 3, Consulpan, prova aqui, ó, 2023, bem recente, prova do ICTIM Rio de Janeiro, Analista 2. Questãozinha grande essa, né? Os serviços públicos são todas aquelas atividades desempenhadas diretamente pelo Estado ou por aqueles que, por meio de delegação, concessão ou permissão, detêm a anuência daquele para desempenhá-las. São atividades que visam, então dá uma justificativa aqui na questão, né? Grande, mas ele vai trazendo conceitos aqui. São atividades que visam trazer maior conforto aos indivíduos e podem ser usufruídas tanto individual quanto coletivamente. Assim é necessário que haja interesse público na sua realização. Alguns tipos de serviço público podem ser delegados, o que ocorre quando se transfere a competência para realizá-los a terceiros. Então, gente, de fato, a gente há essa delegação, né? O município, o Estado, a União tem aquele serviço público, mas eles preferem delegar para um terceiro, um particular, realizar aquele serviço. É possível. Vamos lá, então, sobre o tema classificação dos serviços públicos assinando a alternativa correta. Então, ele já vai perguntar, provavelmente, sobre serviço multi-universo, multi-single ou serviço impróprio. Vamos ver aqui, então. Letra A. Os serviços multi-universo. Universo, né, geral, gente. Né? Então, a gente pensa universo geral, para toda a coletividade, né, geral aqui, sem divisões, indivisíveis. São aqueles destinados à coletividade, mas que podem ter sua utilização de forma individual. Ó, gente, cuidado, tá? Começou direitinho, mas falou individualidade, não é multi-universo, é multi-single. Então, por conta do individual aqui, está errado. B. Os serviços multi-single não podem ter sua utilização dividida. Não, pelo contrário, né? Eles têm necessariamente que ser divisíveis. Por isso que é singular, por isso que é multi-single. Não é possível calcular o quanto cada pessoa utiliza naquele serviço. Isso é o que a gente usa para o multi-universo. Então, inverteu aqui o conceito de multi-single para multi-universo. Letra C. Os serviços facultativos são aqueles essenciais aos cidadãos. Oxi, se são facultativos? Como assim, professor? São essenciais. Então, a própria alternativa ela é contraditória. Né? Se são facultativos, eles não são essenciais. Não existe essa ideia aqui. A própria alternativa é contraditória. Letra D. São impróprios os serviços que, apesar de serem de interesse da coletividade, podem ser executados por particulares, mesmo sem a delegação do Estado. Perfeito, gente. É aquela ideia do táxi, né? O táxi não tem a prestação própria do Estado, né? Mas ele pode ser autorizado, pode existir aí uma fiscalização, uma regulamentação. Então, não necessariamente haverá delegação pelo Estado. Então, aqui, ó, letra D, questão um pouco difícil, né? Acredito para você. Mas, com a explicação que a gente falou das classificações, por eliminação a gente conseguiria chegar aqui na letra D, certo? Então, cuida de estudar as classificações, que elas são importantes, né? Essa questão de multi-universo e multi-single cobram demais. Todas as bancas pegam muito nesse ponto específico aqui. Vamos lá, questão 4, 2019, fiscal de tributos, prefeito de Resende, Rio de Janeiro. Então, vamos ver aqui, ó. É a remuneração paga pelo usuário do bem de serviço público, quando prestado ou utilizado por ele. Essa prestação de serviço tem que ser indireta, isto é, a administração pública tem que ter delegado ou concedido o serviço de uso do bem a um particular. Gente, se há essa prestação de serviço pelo particular, pela concessionária, pela permissionária, qual a forma de o usuário pagar por aquele serviço? A gente falou sobre isso já, é o preço público ou tarifa. Então, se viesse aqui, ó, tarifa, preço público, você marcaria ela. Taxa não é, porque taxa ela é paga ao poder público, e nesse caso aqui está falando que é feita por um particular. Taxa se encaixa lá no poder público, tá? Se é um particular prestando, é uma tarifa ou preço público. As contribuições é paga ao Estado, o imposto é pago ao Estado. A única que, até por eliminação, que seria paga ao particular, só poderia ser letra C, preço público. Apesar de trazer preço público, o candidato que não conhece, né? Não, se é preço público é porque é pago ao poder público. Então, ó, tarifa ou preço público, pode vir uma ou outra, você tem que saber disso, né? Quando particular
presta esse serviço, o usuário paga através de tarifa ou preço público. Letra C. Perfeito, então, questão beirando aqui uma pegadinha. A banca Consulpan a gente não costuma muito cobrar não esse conteúdo, mas se cobrar, você vai estar preparado. Vamos lá, quinta. Agora vai querer incorreto 2019, auditor fiscal de tributos, Prefeitura de Viana, Espírito Santo. Que se refere à concessão e permissão, serviço público, assinar a alternativa incorreta. Então vamos ver cada um aqui. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável, com a cooperação dos usuários. Olha, gente, perfeito. As concessões e permissões são realizadas, mas vai haver uma fiscalização pelo próprio poder que concedeu, né, pela atividade, mas também os próprios usuários que são os interessados. A gente viu isso lá na Lei 8987. Está correto. Então ele quer incorreta, vamos para frente. B. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado e ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei 8987, concessões e permissões nas normas pertinentes do respectivo contrato. Perfeito, gente. Então, a gente faz essa concessão visando de fato a eficiência, regularidade, continuidade, aos princípios lá para serem atendidos. A gente viu isso. Letra C. E D aqui, ó. Toda concessão de serviço público precedida de execução de obra pública será objeto de prévia licitação nos termos da legislação própria, beleza? Com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Esses últimos aqui são mais voltados para a licitação, tá, gente? Mas não deixa incorreto, não. O mesmo não tem validade para as concessões que não sejam precedidas de obra pública. Aí o erro está aqui, ó. Se não aqui, gente, a concessão precedida ou não de obra pública, ela precisa respeitar os princípios da administração pública, tanto da Constituição como das leis infraconstitucionais, aqui no caso, a 8987, que fala especificamente sobre concessões e permissões, certo? Então, claro que ela tem validade, né? Sendo ou não precedida por obra. O errozinho está aqui. Então, aqui é incorreta, essa é a alternativa desejada pela banca. Vamos para D. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e a disposição de todos os concorrentes. Aqui é uma questão mais focada na lei de licitações, mas está certo, tá, gente? Então, se há uma necessidade extra e não estava prevista lá na lei e nem no edital, é claro que vai ser desclassificada aquela proposta, certo? Então, também está correto. Vamos lá. Sexta questão. Essa, gente, vai ser a nossa última questão de hoje. Também uma questão conceito, tendo em vista que a banca cobra esse assunto, então eu preferi montar uma questão que viesse especificamente tratando sobre esses temas aqui e como ela pode vir a ser cobrada. Acerca dos institutos da concessão, permissão e autorização. Para a prestação de serviços públicos, assinar a opção correta. Beleza. Então, lembra daquela tabelinha lá, pega aquela tabelinha e essa questão vai sair provavelmente de lá. Letra A. A concessão do serviço público deve dar-se mediante licitação, a qual pode ser feita nas modalidades concorrência, leilão ou concurso. Olha só, gente. O erro, vou até colocar o vermelho aqui. O erro está aqui, ó, leilão ou concurso. A concessão só admite concorrência ou diálogo competitivo. Tá? Aquela que aceita todas as modalidades é a permissão. A concessão é mais fechadinha nesse ponto. Letra B. A concessão de serviço público é uma espécie de delegação a título precário da prestação de serviços públicos. Gente, a concessão ela é a mais forte de todas. Então, não é precário. Precário é autorização, precário é permissão, mas a concessão ela não é precária, ela é mais forte, até porque há questão do investimento envolvido aqui. Então, precário aqui deixa errado. C. A exploração de serviço público mediante autorização somente poderá ser admitida se for precedida da construção total ou parcial de obras de interesse público. Gente, a autorização, ela aqui é o mais fácil, né? A gente viu aqui, ó, ela é feita por ato administrativo, ela é unilateral, ela é precária,
Então não existe esse requisito, né? Só vou dar autorização se você fizer uma obra. Não há essa necessidade, beleza? Aqui seria aqui uma concessão, né? Se fosse pegar a letra da lei, seria isso. Letra D, a permissão do serviço público pode ser revogada de forma precária. Correto, gente. Então, letra D correta. A concessão é não precária, a permissão é precária e a autorização também ela é precária, letra D. Professor, essa questão é difícil, mas pode ser cobrado exatamente assim, gente. Então, você precisa saber decorar aquela tabelinha, ler a Lei 8987. Infelizmente, não tem outro caminho para entender a ideia de serviços públicos. E, claro, ter um conhecimento aí sobre licitações e contratos prévio que ajuda, né, no raciocínio. Eu tentei aqui, gente, dar uma mastigada em relação a isso. É um tema que, como eu falei no início, né, precisa dessa base um pouco mais formada dentro do direito administrativo. Então, se você chegou até essa aula aqui como a primeira, espero que você volte às outras aulas para chegar aqui depois e tentar entender um pouco melhor esse conteúdo. Tentei aqui, gente, facilitar para vocês, tá? Dá o feedback aí, diz, professor, essa matéria é difícil, explica esse ponto, aprofunda mais isso. Quem sabe a gente faz uma parte 2 em relação à questão de outras bancas, inclusive, mas deixa um comentário aí para eu saber que você de fato quer mais aulas desse tipo, que a gente explique, ou nesse caso eu fiz um pouquinho diferente, né? Eu expliquei mais no início, a gente foi avançando, mas geralmente a gente vai avançando nas questões e eu vou passando o conteúdo relativo a cada uma. Tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui minhas palavras aqui para você que vai ser aprovado em breve no seu concurso. Então, fica com a gente, volta aqui, pergunta, comenta, dá o feedback para a gente saber se essas aulas são necessárias para você. Então, um forte abraço a todos.